Hoje a gente vai aprender um pouco sobre pronomes. Subject pronouns and object pronouns, geralmente conectados por um verbo. Essa é a formulazinha do inglês. Subject, verb, object. Sujeito, verbo, objeto. Por exemplo, she likes me. Ela, sujeito, gosta, verbo, de mim, objeto. Então, em inglês segue essa formulazinha básica. Sujeito, verbo, objeto, subject, verb, object. E o sujeito a gente vai ter subject pronouns. Subject pronouns, que são I, you, he, she, it, we, you, they. E object pronouns, que são me, you, him, her, it, us, you, them. O que a gente faz com isso? A gente decora essas duas colunas e entende como elas funcionam. Os subject pronouns vêm antes do verbo, são os agentes da ação. Como ela gosta dele. Quem que gosta? Ela que gosta. Quem que recebe esse gostar? Ele. Ela é sujeito, ele é objeto. Então, I, you, he, she, it, we, you, they são sujeitos. E me, you, him, her, it, us, you, them, objetos. A gente pode separar esses subject pronouns e object pronouns em duas partes. Os singulares e os plurais. Então, a gente vai separar aqui também. Então, singular e plural. E a gente ainda pode separar em primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. A primeira pessoa é quem fala, a segunda é com quem eu falo e a terceira é de quem eu falo. Isso é importante para vocês? Não necessariamente. Estou colocando aqui por curiosidade. Se não quiserem decorar isso, não precisa decorar. Então, aqui no meio a gente vai ter verbos, né? Like, talk to. Não coloquei o like, coloquei aqui o like, talk to, listen to, work with, ask. E notem que eu estou colocando umas preposições ali depois dos verbos. O talk to, listen to, work with. Porque tem alguns verbos que eles precisam de uma preposição depois. Se a gente vai colocar um object pronoun, por exemplo, I talk to her. I talk to her. Eu falo com ela. She listens to me. Ela me ouve. Notem que no português ela me ouve. O me tá vindo aqui, né? Me ouve, tá vindo antes do verbo. E o ouvir no português não pede preposição. Isso a gente vai ter que se acostumar, tá? Que tem verbos
que no português pedem e no inglês não, e vice-versa. They work with him. Eles trabalham com ele. I ask you. Eu pergunto para você. Então são só alguns exemplos. Não se preocupem com essas preposições. Isso a gente vai ver mais detalhado em outro vídeo. Mas só coloquei isso aqui para poder dar alguns exemplos para vocês. Ok, então esses são os subject pronouns, os object pronouns. E agora a gente precisa também saber como trocar um sujeito por um subject pronoun e um objeto por um object pronoun. Porque, por exemplo, se eu falar Jack likes Susan. Eu posso trocar o Jack por um pronome, que no caso seria o he, e o Susan por um pronome, que no caso seria o her. Eu não poderia colocar him aqui desse lado e nem o she desse lado aqui, porque o she é subject pronoun e tem que vir lá na frente, e o him é object pronoun e tem que ir depois do verbo. Dê uma olhadinha aqui, ó. O her é ela como objeto, o she é ela como sujeito. O he é ele como objeto e o him é ele como sujeito e o him é ele como objeto. Se a gente trocar de lugar, falar Susan likes Jack, vai ficar agora she likes him. Ok, então agora a gente vai praticar um pouquinho. Eu vou colocar aqui alguns nomes, etc. E vocês tentem pensar aí que pronome que substituiria, tá? Vamos colocar... A gente vai falar aqui pronome que substituiria se fosse sujeito e qual substituiria se fosse objeto. Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos colocar aqui. Jack. Susan. My father. Meu pai. My sister. Minha irmã. My dog. Meu cachorro. My friends. Meus amigos. Jack. And Susan. O Jack e a Susan. Jack and I. O Jack e eu. My family. Minha família. My car. Meu carro. Ok, vamos fazer assim. Vamos colocar aqui os subject pronouns e aqui os object pronouns. Então, Jack. Jack é ele, né? Então, vou substituir por he como subject e him como object. Susan é ela, mulher. Então, she, her. My father é ele. Então, he, him. My sister, ela. She, her. Meu cachorro é ele, mas não é ser humano, então tem que ser it. E it. O it é igual dos dois lados. My friends, meus amigos. They. They. Jack and Susan. O Jack e a Susan. Eles. Então também é they.
They. O Jack e eu. Nós, né? We. Ah, peraí, eu errei aqui. Opa. Tava distraído. They. Them, o objeto é them, é com M no final. They. Them. Jack and I. Nós, we. Us. Minha família, ela, mas não é um ser humano, né? E também não é um grupo de pessoas, é uma palavra que fala de um coletivo, então é um conceito, é um it, ela, a minha família. It. Meu carro, ele. It. It. E mais um, vamos colocar aqui. Se fosse, em vez de meu carro, meus carros. Deixa eu mudar de cor aqui. My cars. Então, como é plural, é eles. Aí vai ficar they e them. Ok? Então, a gente tem que saber substituir. Porque, por exemplo, quando a gente for conjugar, digamos que a gente está no simple present, né? Falando assim. My friends. E eu quero colocar, por exemplo, o verbo to be. Ou quero colocar o verbo work aqui. Então, como é que eu sei como que eu conjugo? Se é o verbo to be, my friends é they, então they are. Então, my friends are. E work, they work, então não leva S. Então, só work. Então, é importante para isso, na hora que a gente for conjugar o verbo. E vamos ver se tem mais alguma coisinha. É isso, então, assim, decorar, né? Decorar essas duas colunas. Saber substituir, como a gente fez aqui. Lembrar que quando é no plural, não tem distinção se é ser humano ou se não é ser humano, mas no singular sim. Então, my father é um he, my sister é um she, mas o my dog é um it. E é isso por hoje.